paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, é um prazer, uma alegria estar mais uma vez reunido através desse vídeo. Louvado seja Deus para falar a respeito da grandeza de Deus, né? O objetivo, como já foi falado nos vídeos anteriores, louvado seja Deus, é falar a respeito da doutrina, né? Dos dízimos. Nós estamos falando sobre a doutrina do dízimo. É um estudo sobre a doutrina dos dízimos, né? Então, já fiz a primeira parte, a segunda parte, e estou aqui com a terceira parte, falando a respeito dos dízimos, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Falamos a respeito do que é dízimo, louvado seja Deus. No primeiro vídeo, falamos a respeito da compreensão, né? Porque que muitas das vezes é mal compreendida. Louvado seja Deus e glória a Deus. E até aqui o Senhor tem nos dado uma direção, né? Louvado seja Deus. E no segundo nós falamos para que era usado os dízimos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Para que é usado os dízimos na Nova Aliança. Louvado seja Deus. Agora eu quero trazer o terceiro vídeo, louvado seja Deus, falando sobre a aprovação de Jesus Cristo a respeito do assunto e também dos apóstolos, né? A respeito do assunto. Então tem alguns versículos, irei fazer o possível para que a gente consiga concluir, né, essa matéria falando sobre dízimos nesta terceira aula, né, o vídeo, né, conforme você aceite aí. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, Jesus aprova a prática dos dízimos? Isso é uma pergunta que já tem pessoas me perguntado. Jesus aprova a prática dos dízimos? E muitas das vezes por as pessoas não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, aí fica calado, não responde e nem procura na fonte uma resposta para aquela pergunta. Louvado seja Deus. Então eu começo levando uma resposta direta, né? Podemos dizer assim, Jesus aprova a prática do dízimo? Eu poderia dizer sim, mas esse sim não é o suficiente. Esse sim ele tem que trazer uma resposta concreta sobre esse sim que eu acabei de falar. Então, você que está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Mateus 23 e 23. Vamos analisar o texto, né? Em Mateus 23 e 23, diz o seguinte. É uma referência que fala que os falsos profetas trazem, louvado seja Deus, falar sobre os dízimos, né? E no dia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o cedro e o cominham, e desprezai o mais importante da lei, é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O texto é bem claro, mas só torna-se compreensível se a gente trazer uma análise, né, sobre esse texto, né? É uma referência que os falsos profetas trazem uma má interpretação quando diz que ali é somente uma repreensão, né? Os falsos profetas eles usam esse texto para dizer que é uma repreensão porque tem essa palavra ai de vós, né? Concordo que tem uma repreensão, mas também tem uma confirmação muito clara no final do versículo, quando diz
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sem dúvida é uma repreensão. Louvado seja Deus. Mas nesse texto Jesus está repreendendo escribas e fariseus que achavam que só por dar o dízimo estava agindo corretamente. Mas ele ensina nesse texto que é preciso de algo a mais, que é preciso o amor ao próximo, que é preciso ajudar o necessitado, que é preciso ser uma pessoa amorosa, humilde. Temos que amar o nosso próximo. E os escribas e fariseus, eles não faziam isso. Eles eram pessoas arrogantes, eram pessoas que aparentemente eles eram humildes, mas na realidade não tinha nada de humildade. Crucificavam seus irmãos. Quando ele diz que isso deveis fazer sem omitir aquelas, louvado, aqui Jesus está dizendo que devemos dizimar como ordena as Escrituras. Mas não podemos esquecer também dos necessitados. A palavra omitir significa não deixar de fazer. Então, quando ele diz, isso deveis fazer sem deixar de fazer aquelas. Então, como é que a pessoa pega e vai usar esse versículo para dizer que esse versículo Jesus não está provando, mas Jesus veio na lei, no tempo da lei, Jesus veio dentro da lei, então usam uns argumentos sem pé e sem cabeça para querer confundir a mente das pessoas. Mas você que é inteligente, você que estuda a Bíblia, eu acredito que vai compreender esta simples palavra, né? A simples palavra com relação à poderosa palavra de Deus. O apóstolo Paulo, louvado seja Deus, o nosso amado apóstolo e médico Lucas, na realidade, também escreveu sobre o assunto, Lucas 11:42. Aqui ainda fala mais claro, olha aí. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importante fazer estas coisas. É importante dizimar, olha aí. E não deixar as outras. Olha aí o que é que está dizendo aqui o texto. Importante fazer estas coisas. É importante dizimar. É importante. E não deixar as outras, ou seja, e não deixar de praticar o juízo e o amor, principalmente esquecer aquilo que Deus tanto nos ensina como humildade para o seu povo. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo escreveu com mais clareza, só não entende, irmãos, quem não quer ver a verdade bíblica. Vemos também outra passagem muito polêmica em Mateus 22, 21, aliás. Mateus 22, 21 diz assim, dizem-lhe eles, de César, que foi uma pergunta que Jesus fez para ele, disse-lhe, de César. Então ele lhe disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa passagem, o assunto que está sendo abordado é a questão do imposto, que os romanos pagavam aos imperadores, que na época era César. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, os falsos profetas vão interpretar dizendo que o que é de Deus são o louvor, a adoração, só que imposto não se paga com louvor e adoração. Então Jesus está dizendo que devemos arcar com os nossos compromissos como homens, pagar imposto e as contas que fazemos e contribuir com a obra de Deus com dízimos, oferta e votos. Louvado seja Deus. Imagine só, né? O assunto que nesse momento está sendo abordado era sobre imposto. E imposto se paga com o quê? Com dinheiro. Imagine só você chegar na Coelce, por exemplo, chegar na Coelce e chegar lá dando um bocado de elogio e não leva o dinheiro para pagar a conta da luz. Você chega lá na porta da Coelce, ô rapaz, vocês são pessoa muito boa, eu adoro vocês são pessoas, ó, legal demais, viu? Aí a conta de vocês vai zerar. Porque vocês foram lá adorar a eles. É o louvor e a adoração quem paga isso?
Não é isso. Louvado seja Deus. Não era sobre isso. Estava falando sobre imposto. E compreendemos que Jesus estava ensinando justamente que nós devemos ser pessoas, cidadãos honestos, cidadãos que arcam com os nossos compromissos, compra e paga, mas também devemos ser pessoas que contribuem com a obra de Deus. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos estes versículos que comprovam louvado que Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele aprovou e sempre aprovará a prática dos dízimos. Louvado seja Deus. Segundo, os apóstolos aprovaram a prática dos dízimos? Poderia dizer que sim também. Os apóstolos apoiaram a prática dos dízimos, sim. Temos duas referências falando sobre coleta no Novo Testamento. Romanos 15 e 26, né? Pode ter mais, mas encontrei essas duas referências. Romanos 15 e 26, 1 Coríntios 16, do 1 a 3. Louvado seja Deus. Mas antes de nós falarmos qualquer outra coisa a respeito desse versículo, dessa palavra, vamos primeiro entender o que é coleta. O que é coleta? O que significa a palavra coleta? Primeiro, ato ou efeito de colher, recolhimento ou arrecadação. Segundo, importância que se paga de imposto. Isso é o significado de coleta. Terceiro, cota para despesa comum ou para obra pia ou beneficente. Então, isso é coleta. Coleta é no coletivo, né? Coleta é você fazer algo no coletivo. Louvado seja Deus. Então, vendo estas explicações, não resta dúvida que o apóstolo Paulo está falando sobre a coleta de dízimos e oferta e votos que estavam ali naquela época que ele mandou recolher. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Para que não se faça as coletas quando eu chegar. Então, aquele que eu compreendo aqui, né? Talvez vai ter outras pessoas que compreendem de outra forma, mas não estou gravando vídeo para debater a respeito da palavra de Deus. Estou aqui expondo aquilo que compreendo e cada um de nós temos direito de expressar os nossos pensamentos com relação à palavra de Deus. Liberdade de expressão, com muito cuidado para não ferir outras doutrinas, para não falar de nomes de entidade ou nome de pessoas e denigrir imagem de pessoas de maneira nenhuma. O objetivo aqui é ensinar, é passar conhecimento, porque nós também aprendemos com isso. Louvado seja Deus. E não resta dúvida que eu compreendo aqui, da compreensão que o apóstolo Paulo, ele mandou fazer a coleta, dízimo, oferta e voto. O que tivesse lá, faça essa coleta. Louvado seja Deus. Porque coleta é isso. É fazer uma arrecadação. Então, é tipo assim, você... o irmão pega a salva, aqui na igreja a gente tem esse costume na missão renovada, tem igrejas que o irmão vai lá na frente e coloca sua oferta no altar, mas já tem igrejas que usa a salva e vai em banco para recolher os dízimos, as ofertas, os votos que os irmãos fizeram. Então isso é coleta. Aquele diácono, aquele presbítero, ou aquele auxiliar, ele está fazendo a coleta ali. Está coletando ali, louvado seja Deus, as contribuições que a igreja trouxe, que os irmãos trouxeram para abençoar a obra
de Deus. Louvado seja Deus. Então, não é, em 1 Coríntios capítulo 9, do 1 a 14, o apóstolo mais uma vez faz uma defesa acerca das contribuições e termina no versículo 14, né, que na primeira aula eu estava procurando, não encontrei no momento, na segunda aula, aliás, eu não encontrei no momento, mas está aqui, no versículo 14, né, 1 Coríntios 9, 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho, né? Aquele capítulo todinho está falando a respeito do líder da igreja. Seja você presbítero, cooperador, ou uma liderança que esteja na frente da igreja, queira ou que não queira. Você pode colocar qualquer tipo de título, mas você é o pastor daquela igreja. Você pode estar como um dirigente, você pode estar como presbítero ali, você pode estar como o ancião, mas queira ou que não queira, pode mudar o título que quiser, mas você é o pastor daquelas pessoas, porque é você quem ensina, é você quem guia, é você quem caminha as pessoas por um caminho, né? Por um caminho. Se é o caminho da verdade, não sei, que eu não estou aqui para criticar, nem para descobrir, mas você está guiando por um caminho. Então você é o pastor daquelas pessoas. Não, meu pastor é Jesus Cristo. Quem disse que Jesus é pastor? A Bíblia diz que Jesus é o pastor dos pastores, é o sumo pastor. Lá em Hebreus está dizendo que Jesus é o sumo pastor. Ainda é mais do que pastor, ele é o pastor dos pastores. Louvado seja Deus. Jesus já foi pastor, mas quando ele morreu e ressuscitou, aí algo extraordinário, maior aconteceu na vida de Jesus. Ele tornou-se o sumo pastor. Ele é pastor dos pastores. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Em Hebreus, capítulo 7, do 1 a 5, também fala sobre o assunto. Mas vou citar somente o versículo 5. Hebreus 7, do 1 a 5. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, o sacerdote, né, que antigamente tinha os levitas, tinha os sacerdotes que tinham umas funções diferentes dentro da igreja. Louvado seja Deus. E o sacerdote, ele praticamente, se a gente for atrás do significado, é o mesmo pastor. Sacerdote é aquele que está com autoridade máxima na igreja, com exceção de Jesus, que sabemos que a autoridade máxima é Jesus. Mas estou falando fisicamente, eclesiasticamente, a autoridade máxima da igreja é o sacerdote. No Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Isso aqui já é outro estudo, né? E adianto já, quem sabe, se Deus permitir, iremos falar sobre o sacerdócio. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. A Bíblia vai dizer que nós somos uma nação eleita, sacerdócio real. Nós fomos escolhidos para ser sacerdote. Não só o pastor, mas todos os crentes, todo o povo de Deus. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Aqui, nesse versículo, está dizendo que os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ah, mas aí está falando que é segundo a lei. É segundo a lei mesmo. Porque na lei está dizendo muitas coisas, né? Às vezes as pessoas complicam tudo. As pessoas é mesmo que complica as coisas, porque mas isso é no tempo da lei.
Sim, no tempo da lei. Mas matar não era no tempo da lei? Você está matando hoje? Adulterar não era no tempo da lei? Você está adulterando hoje? Então tem muitas coisas no tempo da lei que ainda é válido ainda no tempo da graça. Porque a lei sem a graça, ou a graça sem a lei, não tem fundamento. Os dois têm que andar junto. Porque a graça, ela tem que ser o cumprimento da lei. Eu não compreendo que a graça anda sozinho. Eu compreendo que a graça e a lei têm que andar junto. Porque a graça nos dá capacidade não só para observar a lei, mas para ser cumpridores da lei. Eu compreendo dessa forma. Você pode compreender, alguém pode compreender diferente, mas é dessa forma que Deus me revela através das Escrituras. Amém? Quero concluir aqui esse terceiro vídeo falando sobre dízimos, contribuição da igreja, que nem falei, é um assunto bem polêmico, mas eu creio que com humildade, com simplicidade, lendo as Escrituras, na oração, na dependência do Espírito de Deus, nós conseguiremos compreender a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Iremos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai amado, mais uma vez, meu Deus, entro na tua presença em oração para te apresentar, meu Deus, estas pessoas que estão assistindo este vídeo, ó Pai, que assistiram esta aula, esta palavra de ensinamento, meu Deus, para as suas vidas. Pai querido, que o Senhor continua abençoando poderosamente, esclarecendo, ó Pai, acerca, Senhor Deus, da tua poderosa palavra. Pai amado, repreende, Senhor Deus, as dúvidas, que o nosso entendimento venha ter, ó Pai, a capacidade de receber esclarecimento do teu Espírito, ó Pai, para que venhamos ter uma boa compreensão com relação à tua palavra. Pai querido, é o que te peço por fé, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando.